Para colocar alguma coisa, não sei. Achei tão bom. Bom, vamos lá para o Salmo número 1. Salmo 1. Salmo número 1. Salmo é maravilhoso. Os salmos são um espelho, né, da experiência do homem com Deus, né? Os salmos refletem, né, essa experiência extraordinária, né, de você ter um relacionamento com Deus, de você ter um encontro com Deus, de você viver a sua vida, né, o seu caminhar, a sua caminhada, a sua jornada com a presença de Deus, né? Tem muito, né, no Salmo disso que nós falamos, né, de você andar com Deus livre, de você caminhar com Ele, você experimentar, de você viver. A gente está falando disso, né, nesses dias, né? A gente está falando do manancial da vida. Isso não é uma história para contar, né? Isso é uma experiência para se viver. Isso é algo para ser vivido. Isso é algo para ser buscado, para ser ansiado, para ser experimentado. Amém? Vamos lá. Salmo número 1. São 6 versículos. A gente pode ler junto. Diz assim. Todo mundo encontrou? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Agora Salmo 36:9, que é o versículo base, que diz: Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos, Pai, porque o homem na tua presença é bem-aventurado, é feliz, é alegre, Senhor. Obrigado, Pai, por essa experiência do manancial da vida, de conhecer, de provar, de experimentar do manancial da vida. Que o Senhor nos faça, Senhor, segundo a tua imagem, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, Senhor, na tua presença. O Senhor continue operando e trabalhando nas nossas vidas, para que esse manancial seja sempre a verdade no nosso viver, seja sempre a nossa experiência, seja a minha experiência, a da minha esposa, dos meus irmãos, daquele que nos ouve na internet. Que o Senhor fale, Pai, através dessa palavra, Senhor, através do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos ministre nas nossas vidas, para o louvor e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Que haja salvação, ó Pai, ao ministrar o Evangelho. Que haja, Senhor, o recebimento da Tua palavra, para que haja o fruto, para que haja transformação, para que haja algo, para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Davi declarou: em Ti, ou seja, no Senhor, está o manancial da vida. Eu pergunto para você, se por acaso a gente pudesse classificar ou definir a pessoa que bebe, que experimenta, que toma do manancial da vida, como que você definiria essa pessoa? De que maneira você definiria uma pessoa que experimenta, que toma, né, do manancial da vida, que está bebendo, se alimentando, né, do manancial da vida? Como? Como você definiria essa pessoa? E como você definiria uma pessoa que não experimenta do manancial da vida? Será que é possível para nós definirmos estas pessoas? A diferença entre uma pessoa que experimenta, que conhece o manancial da vida, e uma pessoa que não conhece do manancial da vida? Será que é possível para nós definirmos
como elas são e quem são, o que vocês acham? Como vocês definiriam uma pessoa que conhece o manancial da vida? E como vocês definiriam uma pessoa que não experimenta o manancial da vida? Bom, hoje a gente vai olhar exatamente para isso. A gente encontra uma definição na palavra, né, nesse salmo lindo que é o salmo número 1. A gente encontra uma definição, tanto para aquele que experimenta do manancial da vida, como para aquele que não experimenta do manancial da vida. Hoje a gente vai ver, né, uma palavra muito simples, eu creio que aqui, pelo menos todos aqui conhecem essa palavra, já leu, né, já ouviu alguém falar ou pregar alguma coisa sobre esse texto. É um texto muito conhecido dentro do nosso meio, mas é um texto muito rico, é um texto muito maravilhoso. Fala uma coisa, tem uma mensagem muito linda, e é o que a gente vai ver hoje. Vamos ler de novo? Se alguém pode ler para mim, verso 1 ao verso 3. O que nós podemos dizer daqueles que bebem do manancial da vida? Eu diria que, em primeiro lugar, esses que bebem do manancial da vida, que conhecem o Senhor e o manancial da vida, eles são bem-aventurados. O Salmo começa dizendo, bem-aventurado, ou seja, muito feliz, aventurado, favorecido. Agora ele diz assim, bem-aventurado o homem, né? Ele está falando do homem, do ser humano, aí no sentido homem, mulher, mas do ser criado por Deus, a sua imagem. Bem-aventurado o homem. Agora, por que ele diz que é bem-aventurado? Ele diz assim, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Por que aquele que bebe do manancial da vida são bem-aventurados? Por quê? Porque não andam, olha só, no conselho dos ímpios. O seu conselho vem de outro, não é dos ímpios. Não se detêm, ou seja, não param, não permanecem, né, não se mantêm no caminho dos pecadores. O seu caminho não é o mesmo dos pecadores. E não se assentam, ou seja, não frequentam, não se familiarizam na roda dos escarnecedores. Está falando aqui dos relacionamentos, né, os vínculos de relacionamento. Os vínculos de relacionamento desses não está na roda dos escarnecedores, está em outras rodas, está em outros lugares. Ou seja, aquele que bebe do manancial da vida, o salmista está falando, são bem-aventurados porque vivem influenciado não por ímpios e pecadores ou escarnecedores. O texto está falando do bem-aventurado, o homem que não é influenciado, que não vive, que não bebe, que não se alimenta do quê? Dos caminhos, das rodas, dos conselhos dos ímpios, dos pecadores e dos escarnecedores. Feliz, bem-aventurado, né? Aventurado, favorecido é o homem que não anda no conselho do ímpio, o homem que não se detém no caminho dos pecadores, o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Um homem que bebe do manancial da vida é feliz, é afortunado, é favorecido, porque ele não está, né, localizado, ele não se vê parte dos caminhos, das rodas e dos conselhos
dos pecadores, dos ímpios e dos escarnecedores. Quem bebe do manancial da vida, ele é bem-aventurado porque ele está bebendo de outra coisa. Ele está caminhando em outro caminho. Ele está sendo aconselhado por outro que não é o ímpio, que não é o escarnecedor, que não é o pecador. Ele não se detém, ou seja, ele não se familiariza ou ele não cria vínculos de relacionamento com aqueles que não estão no caminho de Deus. Por isso são bem-aventurados. Estes vivem suas vidas em caminhos opostos aos pecadores. Ele não se detém, ele não anda, ele não se assenta no caminho deles. Ele está em outro caminho, ele está em outras rodas, ele tem conselho de outro. Agora olha só, também são bem-aventurados, pois os que bebem do manancial da vida, o seu prazer está, veja o verso 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha essa expressão, antes. O que você entende quando o salmista coloca aqui, antes? O que significa esse antes aqui na palavra? Muito bem, ou seja, ao invés de andarem, de se assentarem, de se detêm nos caminhos dos ímpios, dos pecadores e dos escarnecedores, antes de tudo isso, o que acontece? O seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Bem-aventurados são os que bebem do manancial da vida, porque o seu prazer, irmão, está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, nas coisas do Senhor, em conhecer ao Senhor. Seu prazer está em conhecer mais e mais a vontade, o querer, a verdade, a essência do Senhor. Está na lei do Senhor, está na palavra do Senhor, está naquilo que o Senhor comunica, está naquilo que o Senhor traz. O seu prazer está na lei do Senhor. Isso parece ser simples, mas nós vivemos tempos, não sei se vocês têm acompanhado aí as notícias referentes à igreja, não sei se você tem visto o que tem acontecido, o que se fala e o que o mundo está vendo, o que o mundo está de olho, né? Mas a impressão que está é que se perdeu exatamente isso. Parece que hoje as pessoas não vão mais à igreja porque o seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer, aparentemente, estão em várias outras coisas, menos na lei do Senhor. É muito importante e é muito interessante você frisar essa expressão do Salmo. O seu prazer está na lei do Senhor. Quando nós falamos de manancial da vida, irmãos, diretamente nós falamos sobre a lei do Senhor, sobre a palavra do Senhor, porque é onde nós buscamos nos alimentar, é onde nós saciamos a nossa sede, é onde nos é revelado as verdades, a essência, o querer, a vontade do Senhor. É difícil falar no manancial da vida, em falar no Senhor sem falar da palavra, sem desconectar a palavra, fica muito difícil. Agora ele está falando de um homem que é bem-aventurado. E esse homem ele é bem-aventurado não só porque ele não se detém, ou não anda, ou não se assenta junto com os ímpios, escarnecedores e ímpios. Não só por isso, mas principalmente, irmãos, porque o seu prazer está no Senhor. Ele encontrou no caminho desse mundo, onde ele se depara com o ímpio, pecador e escarnecedor, ele encontrou um prazer. E esse prazer está no Senhor. Assim como o manancial da vida está no Senhor, assim o seu prazer está no Senhor. Falamos de coração, falamos de sentimento,
falamos de desejo, falamos de busca. O seu prazer está no Senhor. Duas questões muito importantes estão relacionadas a essa questão, seu prazer. Primeira questão, muitos veem a lei do Senhor, né, como algo penoso ou obrigação. Muitos, quando falam da palavra, ou pensam na palavra, falam em estudar a palavra, o cara já fica até com comichão nos ouvidos, diz a palavra. Ficam até com dor já, ficam até tendo náuseas, porque é penoso para muitos, porque é um sufoco. Eu tenho que ler, eu tenho que ler, eu tenho que ler. Aquilo é um pesar. A lei do Senhor, a palavra do Senhor é algo que tem que ter. Tem que ter. Mas não é um prazer. Mas não é um prazer. É uma obrigação, não sei. Só não é um prazer. Muitos veem a lei do Senhor desta maneira, mas... E mesmo dentro da igreja, nós estamos falando isso dentro da igreja. Nós estamos falando para quem conhece, né? Para quem tem relação, para quem está relacionado a isso. Isso quando lê. Entendeu? Mas eu posso te dizer uma coisa, aquele que bebe do manancial da vida, certamente, com certeza, de fato é certo que o seu prazer está na lei do Senhor. Ele, quando ele olha para a palavra do Senhor, para a lei do Senhor, ele sabe o que ele vê, irmãos? O seu prazer. Ele vê a sua alegria. Ele vê o lugar da sua satisfação. Ele vê o lugar de manancial da vida. Primeira questão foi essa. Segunda, muitos têm o seu prazer em muitas coisas. Em muitas coisas mesmo. Mesmo dentro da igreja. Se você fizer uma pesquisa, se levantarmos um censo, qual que é o seu maior prazer? Qual que é a sua diversão? Qual é a tua satisfação, mesmo dentro da igreja? Você vai descobrir que são muitas e muitas e muitas coisas. Muitas coisas. As pessoas procuram se satisfazer, procuram se saciar, procuram, desfrutar e encontrar prazer, mesmo na igreja, em muitas coisas. Em outra pessoa, em coisas que ela almeja, que ela anseia, no seu sonho, nos seus prazeres, nas bênçãos. Mas aqui nós vemos isso. Nós vemos que aquele que bebe do manancial da vida, o seu prazer está onde, irmãos? Está no Senhor, está na lei do Senhor, está na vontade do Senhor, em conhecer o Senhor, em estar nos seus átrios, como nós cantamos hoje. O salmista diz que vale mais um dia nos teus átrios do que outras 1000 em outros lugares. O que ele está falando, irmão? Ele está falando de um lugar de prazer, ele está falando de um lugar de regozijo, ele está falando de um lugar que aquele que encontra vende tudo que tem e vai e compra aquele campo, como disse Jesus nas suas parábolas. Ele está falando de um lugar tão importante, tão especial, tão rico, tão satisfatório, tão único, que ele é incomparável. Não tem comparação. Vale mais um dia ali naquele lugar, na presença do Senhor, bebendo do manancial da vida, do que 1000 em outros lugares. Vale mais um dia na presença de Deus do que um ano, né? Quantos dias tem um ano? Quase 4 anos em outros lugares. Se você tiver uma experiência com o manancial da vida hoje, você mesmo pode dizer, já valeu o ano. Valeu o ano que vem, e o outro ano, e outro. É isso que ele está falando. O que bebe do manancial da vida vê no Senhor, na lei, em conhecer o Senhor, o seu prazer. Por isso são felizes.
Bem-aventurados, felizes. Por que felizes? Porque encontraram o prazer. Encontraram o prazer na lei do Senhor, nas coisas do Senhor. São felizes, pois a sua felicidade está no Senhor. A gente tem que voltar a perguntar isso para as pessoas dentro da igreja. A sua felicidade está no Senhor? O seu prazer está no Senhor? Só a Rebeca responde. O seu prazer, a sua alegria, irmãos, precisamos voltar novamente a desfrutar desse sentimento, a demonstrar esse sentimento, a testemunhar esse sentimento, a viver desse sentimento. Que triste os testemunhos que a gente tem visto. Que triste, que coisa desconectada com a palavra, com esses testemunhos, com esses salmos, com essas palavras. Que fora, né? Que coisa que eu não consigo encaixar. Felizes são aqueles que o seu prazer está na lei do Senhor. Irmãos, o Salmo diz: bem-aventurado aquele que o seu prazer está na lei do Senhor e ele de dia e de noite medita. Veja só, irmãos, saibam disso, quem bebe do manancial da vida encontra a alegria e o seu prazer no Senhor. E eu te pergunto, o seu prazer, o seu contentamento está no Senhor? Agora, se está, como que a gente vive isso? Como que a gente demonstra isso? Diz o texto, diz o Salmo, que era de dia e de noite, não era todo dia, ele fala, né? Ele fala de dia e de noite. Ou seja, era constante. Aonde que ele buscava o prazer e de que forma, de que maneira, com que constância ele buscava esse prazer no Senhor e na lei do Senhor? De dia e de noite. De dia e de noite. Quando a gente fala de beber do manancial da vida, a gente fala de beber de uma fonte que jorra, né, que transborda, que tem, né, uma proporção grande. E eu tenho certeza que aquele, quando prova disso, ele quer daquilo de dia e de noite. Ele anseia por aquilo de dia e de noite. Eu acredito o seguinte, que se alguém que ainda se vê dentro da igreja, mas ainda não se vê dessa maneira, não se vê ansiando pela presença de Deus, não se vê, né, desejando e se satisfazendo o seu prazer no Senhor, eu acho que ainda não provou, não experimentou desse manancial da vida. Ou se provou, no mínimo tem provado muito pouco. Muito pouco. Mas é difícil associar, mesmo ao pouco, porque se ele fala que um dia na tua presença vale mais do que 1000, então a conclusão que eu cheguei aqui é que ainda não provou. Ainda não provou. Precisa provar. Precisa experimentar. Precisa encontrar na sua vida o prazer no Senhor, na lei do Senhor, nas coisas do Senhor. Os que bebem do manancial da vida têm o seu prazer na lei do Senhor. Agora, olha só que interessante. Os que bebem do manancial da vida são como? Eu falei para vocês que a gente poderia definir, certo? Aqueles que bebem do manancial da vida. Agora eu vou te mostrar aqui uma perfeita definição para aquele que bebe do manancial da vida. Verso 3 diz: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Eu não encontrei ainda uma definição melhor para aquele que bebe do manancial da vida como essa. O texto diz, ele é, olha só, o verbo é, ele é
Aqui mostra o ser. Como é o que bebe do manancial da vida, irmãos? Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Irmãos, ele é como uma árvore plantada, enraizada, junto, olha essa palavra, junto à corrente de águas, junto ao manancial de águas, junto ao manancial da vida. O que significa junto? O que significa essa palavra junto? É unido, ligado, em constante contato, chegado. O texto diz que aquele que é bem-aventurado na palavra de Deus, ele é como uma árvore implantada junto, ou seja, unido, ligado, em constante contato, muito próximo à corrente das águas, ao manancial da vida. Irmãos, aqui a gente está falando num sentido de proximidade. Quem bebe do manancial da vida, ele está próximo do manancial da vida. Ele se achegou, ele está ligado, ele está unido, em constante contato ao manancial da vida. Quem bebe do manancial da vida tem que estar próximo. E tem que estar plantado próximo, tem que estar afincado próximo. Tem que estar como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Tem que ser unido ao manancial. Tem que estar ligado intimamente, próximo. Quando a gente fala de relacionamento com Deus, irmãos, a gente sempre tem que pensar em relacionamento com Deus próximo. É um perigo ter um relacionamento longe com Deus. É um perigo. Porque você pode ficar muito longe desse manancial. Você pode ficar muito longe dessa corrente das águas. Nós temos que ser como uma árvore plantada junto, unido, ligado, próximo ao manancial da vida. E eu digo nós, no sentido, eu, você, cada um de nós, cada um que olhe para essa palavra, cada um que não quer se deter no caminho dos pecadores, cada um que não quer se assentar na roda dos escarnecedores, cada um que não anda no conselho do ímpio, cada um que tem o seu prazer na lei do Senhor, cada um que se vê nesta palavra tem que estar junto à corrente das águas. É eu, é você, somos nós, cada um de nós. Se eu me vejo nessa palavra, eu tenho que buscar estar junto, próximo, unido, ligado. Quanta diferença faz estar junto, irmãos, à corrente das águas, ao manancial da vida. Quanta diferença. Assim como para uma árvore, estar junto das águas faz toda a diferença, assim também para nós. Aquele que é como a árvore plantada junto à corrente das águas, diz a palavra, no devido tempo dá o seu fruto. Veja só, irmãos, os que bebem do manancial da vida dão fruto. No seu devido tempo dá fruto. Como distinguir quem bebe e quem não bebe do manancial da vida? Fala, eu bebo do manancial da vida. Daí você fala assim, onde está o fruto? Ou aquele lá que não fala nada, e você fala assim, mas olha o fruto. Irmãos, é o fruto. O fruto. Jesus muito disse sobre o fruto. Aí está uma boa maneira de identificarmos quem bebe e quem não bebe, quem está junto e quem não está junto do manancial da vida. Jesus disse, olha só o que Jesus disse: fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má, o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. É pelo fruto que se conhece
a árvore? Como posso dizer que uma árvore está plantada junto a um manancial? Quando a gente olha para a árvore e fala assim, olha quanto fruto. Olha o fruto, fruto bom. Jesus também disse assim, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Jesus disse que nós fomos designados para, sabe o quê? Sabe por quê? Para dar frutos. Assim como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, assim também nas palavras de Jesus, ele disse, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos. No coração de Jesus, nas palavras de Jesus, na vontade e no querer de Jesus, Jesus nos escolheu, Jesus nos chamou e nos designou, colocou um propósito na nossa vida, colocou um alvo, um objetivo no coração de Deus na nossa vida. Sabe o que é? Dar fruto. Dar fruto. Uma árvore plantada junto às águas dá fruto. Uma pessoa junto ao manancial da vida dá fruto. Isso é a vontade de Deus, isso é o querer de Deus. Isso é aquilo que Jesus nos designou para ir dar frutos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando Jesus viu uma árvore que não tinha fruto, não preciso falar mais nada, né? Beber do manancial da vida, estar junto das águas, irmãos, faz toda a diferença. Porque olha só, como o salmista diz, ele diz assim, que no devido tempo dá seu fruto, cuja folhagem não murcha. O que isso representa para uma árvore que a sua folhagem não murcha? O que isso representa? O que mais? O que vocês acham? Por que essa expressão aqui não murcha a sua folhagem? Porque ela é independente das circunstâncias. Irmão, Você está solando, né? Ela dá junto. exatamente. Quando a gente olha uma árvore, a árvore que a gente vê a folhagem não murcha, o que a gente está vendo, né? Geralmente, irmãos, quando uma árvore murcha, é que tem algo faltando. E esse nutriente está onde? Quando a folhagem está murchando, quando a folhagem está secando, né? O que acontece? É que aquela folhagem, que aquela árvore, ela não está resistindo. Não está resistindo à mudança né? de clima, de temperatura, ao calor, ao frio. Seja qual for o momento que ela está passando, ela começa a murchar, ela começa a secar, porque tem alguma coisa nela faltando e ela não resiste. A palavra é resiste. Diz a palavra que aqueles que são como árvore plantada junto à corrente das águas, suas folhagens não murcham. Ou seja, eles resistem às variações das estações e às alterações no tempo. Tem dia que está calor demais na nossa vida. E tem dia que está frio demais na nossa vida. E tem dia que você não sabe se está frio ou se está calor. É tudo junto ao mesmo tempo, não é? Tem dia que começa com frio, com calor, com chove, com tudo. Irmãos, aquele que está como uma árvore plantada junto à corrente das águas, aquele que bebe do manancial da vida, eu posso te dizer, a sua folhagem não murcha. Ou seja, eles resistem às variações das estações e dos tempos. Não temos como impedir, ou não estamos, imunes
as alterações dos tempos, o calor, o frio, as coisas como mudam. A gente não tem como evitar isso. Mas eu posso te dizer que se nós estivermos fincados, arraizados, junto ao manancial da vida, nós resistimos. Um homem junto ao manancial da vida, suas folhagens não murcham, pois há sempre uma fonte de vida que jorra em abundância para o seu interior. Seja qual for o tempo, ele está unido, ligado plenamente à fonte de vida. A sua fonte não está no tempo. A sua fonte que jorra a vida não está nas circunstâncias, mas naquele que ele está ligado, unido ao manancial da vida. Faz toda a diferença estarmos como árvores plantadas junto à corrente das águas, porque as folhagens não murcham. Não murcham. Outra condição desses que bebem do manancial da vida, o salmista relatou dizendo: e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Repara só. Estes, tudo que fazem, diz a palavra, serão bem sucedidos. Sobre essa questão eu queria pensar muito com vocês. Queria pensar bastante com vocês sobre essa questão. Quando falamos sobre ser bem-sucedidos, logo vem à nossa cabeça o quê? O que vem geralmente à cabeça das pessoas quando a gente fala, esse é uma pessoa bem-sucedida? Hã? Sucesso em quê? Ela pode ter dinheiro. Tá ligado a dinheiro. Né? Logo vem à nossa cabeça aquele que alcançou sucesso na vida financeira. É isso que vem à nossa cabeça normalmente. Esta é a ótica mais comum sobre isso. Sobre ser bem-sucedido estar, né? Geralmente ligamos isso à questão financeira, ser bem-sucedido financeiramente. Bom, talvez não esteja errado, mas, entretanto, com certeza, esta ótica, esse pensamento, está longe de ser completo. Pelo menos dentro da ótica da palavra, pelo menos dentro da ótica bíblica, na ótica da palavra de Deus, irmão, este bem-sucedido não está relacionado única, exclusivamente ao sucesso financeiro. Não está. Esse é um conceito, eu diria que, do mundo. Da ótica do mundo. Daqueles que talvez só veem dinheiro. A Bíblia, quando fala de bem-sucedido, pode, claro que pode. Isso ser uma verdade. Mas ela não se limita a essa questão. Ela não é exclusivamente relacionada a essa questão financeira. É tudo, exatamente isso aí, perfeito. Ou seja, este bem-sucedido, irmãos, está relacionado a tudo o que nós estamos falando até agora. Está relacionado a seu caminho, a seu prazer, ao fruto, ao não murchar. Diz o texto que tudo o que ele faz será bem sucedido. Tudo o que ele faz será bem sucedido. A vida de um homem não se resume somente no trabalhar e ganhar dinheiro. E fala que tudo que ele faz será bem sucedido, não que ele será bem sucedido. Tudo que ele faz será bem sucedido. Irmão, se nós resumirmos a nossa vida ao comer, ao ganhar dinheiro só, o que nós somos? Eu pergunto para você. Se nós resumirmos a nossa vida em ganhar dinheiro, em trabalhar e ganhar dinheiro, eu pergunto para você, como um servo de Deus, como aquele que está falando de manancial da vida, como aquele que diz crer e conhecer ao Senhor, o que se resume a nossa vida? O que é a nossa vida? Se a nossa esperança se limitar somente a esta vida,
somos os mais miseráveis dos homens. Irmãos, a vida de um homem não se resume somente em trabalhar e ganhar dinheiro. Esse não é bem-aventurado. Esse não é feliz. Se você vive e se resume a só trabalhar e ganhar dinheiro, eu vou dizer para você, você não é feliz. Você pode ter o melhor emprego do mundo. Irmãos, pense nisso. Vamos falar, bem-sucedido. Pense em um marido tentando agradar a sua esposa. Pense em um pai educando o seu filho. Pense em um ministro do evangelho procurando edificar o corpo, as suas ovelhas. O que é para estes fazer algo e ser bem-sucedido? É ganhar dinheiro? Falo de um pai educando um filho. Então o pai educa o filho para querendo pensar em dinheiro? Eu falo de uma esposa ou de um marido querendo agradar a sua esposa ou o seu marido. Ele está pensando em ganhar dinheiro? Eu falo de um pastor, agora eu queria usar, eu falo de um pastor pregar a palavra, ministrar o evangelho. Isso se resume em querer ganhar dinheiro? Para alguns, talvez. Mas para pregar a palavra e o evangelho, não. Agora para falar o que Irmãos, imagine se essa resposta para um marido, para um pai, para um ministro do evangelho for sempre ser bem-sucedido financeiramente. Então, isso aqui tá esquisito esse negócio. Hã? Se eu ler esse texto e falar tudo que ele faz será bem sucedido, se isso me resumir somente à questão de ganhar dinheiro, irmãos, tem alguma coisa errada, porque não é só isso que eu faço na minha vida. Sabe quando que entrou o trabalho na raça humana? Eu só falo isso, sério. É claro que Deus pode nos fazer satisfeitos no trabalho, mas Ele... não é um trabalho. O trabalho é silencioso, são 8 horas de saúde. Eu posso ser feliz no trabalho, irmãos, como eu posso ser feliz sem trabalho. Há momentos que a gente vive que não tem trabalho. E eu falo isso para vocês. E eu sou feliz. Se o meu prazer fosse em ter trabalho, já seriam 6 meses de tristeza profunda na minha alma. Mas graças a Deus, não é. Perfeito. Perfeito. Se você bota o dinheiro, o trabalho no centro da sua vida, o que ele se torna para você? Não mais nada. Agora eu diria que um péssimo Deus, um péssimo Senhor. Porque se a política, se a economia estiver ruim, irmãos, esse Deus é ruim para você também, viu? Bom, irmãos, pode falar, pai. Pode ler. Pode. Pode ler daí que está todo mundo. Qual que é, pai? Alguém lê para mim, por favor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para viver, que não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Maravilhoso esse texto, né? E tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? 17 o quê? 17 e 8.
17:8. No anterior ele começa com bendito, né? No 7, né? Bendito o homem quem confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas. De novo, né? E no 5 ele Que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar. No ano de sequidão dá fruto. Irmãos, tem ano de sequidão. Agora, ser bem sucedido é no ano da sequidão ou no ano da fartura. Esse bem sucedido aqui, que a palavra está falando, irmãos, não se resume a ser ou não ser somente, né, alcançar êxito financeiramente. Não. Isso ser bem sucedido está relacionado ao bom êxito de todas as obras das suas mãos. E todas as suas obras estão relacionadas. Tudo, ele diz. Seja o que for, terão bom êxito, será bem sucedido. Quando você fizer algo para a sua esposa, quando você fizer algo em função do seu filho, quando você fizer algo em função dos irmãos na igreja, quando você fizer algo em função de quem lá se for, ou mesmo para a sua própria vida, você será bem sucedido, ou seja, terá bom êxito. Porque as suas folhagens não murcham, porque você dá fruto e porque você está plantado junto às correntes das águas. Somos bem-sucedidos, bem-aventurados, irmãos, porque o segredo é que estamos juntos, ligados, unidos intimamente ao manancial da vida. Tudo que fizermos será bem-sucedido, porque, irmãos, porque extraímos vida deste manancial inesgotável que é o Senhor. Tudo terá bom êxito. A palavra, certamente aqui que o texto está fazendo, que o salmista está fazendo aqui, é um paralelo, né, em contradição aqui às obras dos ímpios, dos escarnecedores, dos pecadores que ele já citou. Com certeza, porque a palavra diz, Salmo 9,16, diz assim: faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Depois no Salmo 28, verso 4 diz: paga-lhe segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merece. Deu para perceber? Quando a gente fala de ímpio, e quando a gente fala de pessoas que estão no caminho do Senhor e têm prazer no Senhor, as obras das suas mãos, o resultado das obras das suas mãos são completamente opostos. Enquanto aquele que bebe do manancial da vida e tudo o que faz será bem sucedido, terá êxito, aquele que é o ímpio, pecador e escarnecedor, as obras das suas mãos, ele estará enlaçado por elas. Olha a diferença. O ímpio, diz a palavra, paga-lhe segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhes conforme as obras das suas mãos, aquilo que eles merecem. Olha a diferença. Está falando do resultado. O resultado de o que um faz é uma coisa, o resultado de que o outro faz é outra coisa completamente oposta. O que é ser bem-sucedido é o oposto, exatamente, do resultado das obras dos ímpios. E aí eu vou voltar, né, falando para vocês, não se resume à questão financeira, eu não estou falando só do financeiro. Se você pensar só no financeiro, a gente não entende essas coisas. A gente sequer consegue entender bem essas coisas. Não consegue. Aliás, irmãos, vocês conseguem perceber o que é o resultado deste bebê do manancial da vida? Esse texto é lindo
Porque com certeza retrata uma pessoa que conhece, que experimenta, que vive, né, deste manancial da vida. Com certeza, aquele que retrata, esse texto retrata aquele que bebe da vida que jorra do Senhor. Ele é bem-aventurado, ele tem o seu prazer no Senhor, ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no seu devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Bom, entretanto, há também aqueles que não bebem. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Lê para mim alguém do verso 4 ao verso 6. O que podemos dizer daqueles que não bebem do manancial da vida? Eu diria que os ímpios, olha o verbo, não são assim. Ou seja, estes que não bebem do manancial da vida, estes que não estão plantados junto às correntes das águas, estes não são assim. Ou seja, não são bem-sucedidos naquilo que eles fazem, não dão fruto, não, passando as tempestades, murcham e tudo mais. O fato é que, certo que aqueles que bebem do manancial da vida não são assim. Aqueles que não bebem do manancial da vida não são como os bem-aventurados do texto. O que eles são? O que eles são? Eles não são. O que falar do que não bebe do manancial da vida? Você falar, ele não é assim. Se eu falar do manancial da vida e falar que o cara é, quando eu falo do que não bebe, eu falo que ele não é. Judas certa vez descreveu mais ou menos o que a gente está falando de certa maneira. Judas não Iscariotes, mas o irmão do Senhor. Ele diz assim: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recado, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas e desarraigadas. Não são assim. Não são assim. São, porém, diz o texto, como a palha que o vento dispersa. Irmãos, se a gente pode dizer que o que bebe do manancial da vida é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, aquele que não bebe é como palha que o vento dispersa. Se a gente tem uma definição aqui para o que bebe, nós também temos uma definição para o que não bebe. Se o que bebe é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, o que não bebe é como palha que o vento dispersa. Palha. Como palha. O que é uma palha, irmão? Você sabe o que é uma palha? Cultura para você. Palha é uma haste de planta seca. Ou seja, um elemento vegetal que outrora teve vida, ou conectado à vida, ou a algo que lhe dava vida, certo? Mas que agora está desconectado, né? E já não tem mais em si vida, está morto. É algo natural, é algo parte da natureza, mas em si já não tem mais vida, está morto. Uma palha já não tem mais ligação nenhuma com sua fonte de vida.
A palha não tem mais nenhuma conexão, ela está desconectada, está morta. A palha geralmente cai da sua ligação com aquilo que lhe doava a vida. Ela cai. E por isso está entregue à degeneração, assim como para a combustão. Se é uma coisa que serve a palha, é para botar fogo. Se você bota fogo em palha, queima, que é uma beleza. Porque está morto. Queima uma planta viva para você ver como é difícil pegar fogo. Demora. É difícil de você botar fogo numa planta verdinha. Pega uma palha e bota fogo. Poucos minutos você vai ver que só sobra cinza. Acaba. Some. Irmãos, assim também é aquele que não bebe do manancial da vida. Ele está solto, sem nenhuma ligação com a fonte de vida, está seco, sem vida, morto, está caído em degeneração e tem fácil combustão. Eu achei interessante também essa expressão, como palha que o vento dispersa. Passa o vento, vem o vento, ela vai para onde vai o vento, né? Bateu o vento, ela foi. Ela vai. Por isso Davi completa o salmo dizendo, olha como Davi termina o salmo dizendo assim: os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Davi disse que aquele que não bebe do manancial da vida, o ímpio, o perverso, o pecador, por isso, como palha, eles não prevalecerão. Eles perecerão. O caminho do ímpio perecerá. Que diferença faz, né? Beber do manancial da vida. Que diferença faz no ser? Ou você é, ou você não é. Aquele que bebe do manancial da vida é. E o que não bebe,